Exemplo, nós saímos aqui com uma equipe da igreja para ir lá, daí vocês acompanham a gente no Instagram. João capítulo 1, verso 1 ao 5, é um dos textos talvez mais conhecidos por todos nós. Hoje nós começamos a nossa série de Natal entre nós, semana que vem é o batismo, né? E eu quero fazer essa palavra, uma palavra, ela talvez do conceito que eu tivesse que explicar para vocês é o mais difícil de se fazer. É uma mensagem bem clara e explícita. João, o apóstolo ou o discípulo, ele vai explicar o motivo dele estar escrevendo esse evangelho de João, lá no final do livro dele. É o último dos evangelhos a ser escrito. Ele tem uma perspectiva diferente dos outros três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm uma perspectiva diferente, ele abre ele diferente, ele fala uns negócios estranhos no começo, que não faz muito sentido para nós, se você for comparar com os outros, mas ele é de vital importância para a gente entender. O nome da série é Entre Nós. Entramos nessa época de Natal, a ideia é nós celebrarmos o dia 25 de dezembro, sabemos que não é o nascimento oficial de Jesus, mas é a data que nós escolhemos para celebrar a vinda de Cristo à Terra, e eu quero fazer essa palavra de hoje. Ela é uma palavra um pouquinho mais complexa, é preciso que você preste atenção, ela é uma palavra um pouquinho mais difícil de você digerir, principalmente se você é novo na fé, mas eu vou tentar explicar para você, que o Espírito Santo me dê graça, porque é algo extraordinário que está acontecendo aqui, não aconteceu na história do mundo em nenhum outro lugar. Existem mitologias e religiões por aí fora que trazem uma ideia semelhante ao que tem aqui, mas apesar de ser semelhante, não tem nada a ver com o que Cristo veio fazer. Nós vivemos sim uma época em que os valores foram misturados, a figura do Natal não é mais de Jesus, é do Papai Noel, é de festa, é de feriado, é de outras coisas. Enfim, quem dera nós pudéssemos subverter as outras datas pagãs, como eles fizeram com a nossa. Quem dera nós pudéssemos pegar o carnaval e fazer ele ser transformado, em vez de ser uma festa da carne, uma festa do Espírito. Quem dera nós pudéssemos pegar o 31 de outubro do Halloween e fazer o dia da Reforma Protestante, fazer ser mais forte. Quem dera nós pudéssemos pegar o São João, as festas juninas, e fazerem delas valores cristãos, assim como o mundo fez, subverteu a data do nascimento de Jesus, ou a data da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, e transforma em chocolate, e transforma em presente. Nós pudéssemos subverter isso. Então a ideia aqui, querido, eu já trouxe uma série no passado explicando para você quando comemorar e quando não comemorar. Comemore, selecione qualquer dia que você queira. Nós escolhemos dia 25 de dezembro para celebrar, mas celebrar com um sentido, porque quando nós perdemos o sentido daquilo que nós fazemos, nós perdemos a razão da nossa fé. E essa é a palavra que nós vamos ver hoje aqui, tentarmos resgatar nesse mês de dezembro, para quando chegar no dia 25, você olhar para a tua árvore que você colocou no meio da tua casa, para você olhar para algumas decorações que você colocou no meio da tua casa e pensar assim: estão vendo Jesus nesse lugar? Se não estão, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas que entram na minha casa vejam, e eu vou usar tudo aquilo que eu tiver disponível para fazer isso. Estão comigo até aqui? Uma introduçãozinha aqui para nós podermos entrar na palavra. Diz assim: no princípio, eu estou lendo a NVI, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu... só até o 5. Não quero deixar isso aqui para depois. Quem aqui está ansioso para reencontrar alguém nessa temporada? Temos agora o final de ano, talvez é a época em que você está esperando os teus parentes chegarem, talvez é a época em que você está esperando para você visitar os teus parentes. Quem aqui está ansioso para rever alguém? Talvez se você perguntasse para algumas crianças, a pessoa que elas estão mais ansiosas para ver nesse Natal, elas vão dizer que é o Papai Noel. Quem aqui está ansioso por receber alguém nessa temporada? Todo mês de dezembro, nosso coração ele fica um pouquinho mais ansioso. Alguns estão ansiosos porque, poxa, vou ter que fazer compras, o gasto vai ser maior, meu 13º foi, enfim, todos nós entramos em um momento. E dentro da história do cristianismo, da tradição do cristianismo, tem uma palavrinha que foi esquecida, que eu quero resgatar com vocês aqui.
nós chegamos na época do advento. Essa é uma palavra que não se usa mais, né? Quantas vezes você ouviu falar sobre essa palavra advento? Quando chega o mês de dezembro, gente, nós temos que reincorporar algumas tradições dentro da nossa vida para que nós lembremos a causa, a raiz do porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos. Essa palavrinha advento, ela vai estar no Instagram, ela vai estar nas nossas decorações, ela vai estar em algum lugar, porque o que ela significa? Uma palavra latina que significa chegada ou aparição. A ideia é que, entramos na época do advento. Quando você fala isso, você já lembra, entramos numa época que nós lembramos da chegada, ou entramos numa época que nós lembramos da aparição. É algo tão raro acontecendo nesse tal de advento, que pagãos, pessoas que não criam em Deus especificamente, eles fazem uma viagem extremamente longa lá do Oriente, e vão lá buscar ver o que está acontecendo nessa tal de estrela que está nos guiando até essa cidade de Belém. É uma época tão rara e tão significativa que um rei cruel resolve decretar o assassinato de muitas e muitas crianças só porque o advento, alguma coisa está aparecendo nesse lugar. E durante as próximas semanas nós estaremos celebrando a chegada. Que chegada, que aparição é essa? Deus em carne. Nós vamos lembrar qual é o significado disso de fato, porque o dia 25 de dezembro não é nada mais, nada menos que para nós lembrarmos disso. A consequência dos presentes e tudo mais que envolve são as misturas que eu estava falando para vocês. Mas quando nós falamos de época do advento, estou aguardando com expectativa essa chegada do dia 25 de dezembro, na ideia de é o dia em que eu celebro mais do que os outros dias do ano, que Deus veio em carne. E nós vamos explorar o primeiro capítulo do Evangelho de João. O que é que significa dizer que Deus assumiu um corpo humano e caminhou entre nós? Quando eu não tenho entendimento do que está acontecendo aqui, querido, eu diminuo a importância da festa. Quando eu não tenho entendimento do que está acontecendo, eu diminuo o poder da informação. Quando eu não entendo o que está acontecendo, a minha fé, ela deixa de ser substancial e real e passa a ser algo apenas religioso. O negócio que eu vou lá, que eu cumpro, que eu vou, que eu faço, eu entro no culto, eu saio do culto, é religioso, eu não tenho um relacionamento de fato, eu não tenho uma experiência de fato, eu coloco uma decoração na minha casa, depois eu tiro de fato, eu não trago o significado real das coisas, e aí eu ando conforme todas as pessoas andam. Agora, história após história aqui nos evangelhos, eles vão nos mostrar progressivamente que aquele que é tão claramente um homem, também é verdadeiramente Deus. E aqui que eu falei para vocês que é uma coisa um pouco complicada de nós entendermos, e eu quero reforçar isso para você, porque às vezes nós traçamos uma ideia errada de quem é Jesus, e o Evangelho de João, diferente dos outros três, ele vai se concentrar nos 3 últimos anos da vida no último ano da vida de Jesus, em especial na morte e ressurreição. Os 3 primeiros evangelhos vão se concentrar no ministério inteiro, os 3 primeiros anos vão ser acentuados, mas o Evangelho de João se concentra apenas naquele último ano ali. E o propósito dele, por que João escreveu ele? Ele foi o último evangelho a ser escrito, João já está lá com seus 90 e poucos anos, por que ele vai escrever um evangelho se já tem 3 evangelhos escritos? E ele escreve de uma outra maneira, o verso 30 e 31 do capítulo 20, vai dizer para nós assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para quê? Qual é a razão de ele ter escrito isso aqui? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o propósito de João escrever esse evangelho, e ele foi escrito por uma testemunha ocular. Ele viu, ele ouviu, ele tocou. 5 vezes você vai ver aqui nesse evangelho o discípulo a quem Jesus amava. Ele está expressando coisas que ele viu, coisas que ele experimentou. Dentro do texto que a gente leu aqui, o contexto é que Jesus era totalmente humano, mas ao mesmo tempo totalmente divino. Essa é a grande mistério, é um conceito incrivelmente difícil de explicar. Aí eu tentei buscar alguma coisa dentro da cultura popular para ver se a gente entende. Quantos aqui assistiram aquele filme Matrix? Já assistiram? Lembra, gente? É um filme mais antigo, mas assista lá, tem uns negócios modernos lá e tal, para a época, né? Mas a ideia da Matrix, ou pelo menos você já viu o conceito de Matrix sendo explicado. Existe um mundo dominado pelas máquinas, e os seres humanos eles estão sendo cultivados lá, umas bolhas, umas cápsulas, muito obrigado, umas cápsulas lá, e agora para esses seres humanos ficarem sobrevivendo, eles tirarem energia dos seres humanos, eles criaram um mundo virtual.
Então, aqueles seres humanos é como se eles estivessem quase que nem hoje, né? Estivessem em casa, preso num celular, conectado no mundo lá fora. Eles estão aqui, o corpo deles está aqui, mas a mente deles está vivendo em outro lugar, numa outra dimensão. E aí surge essa pessoa, esse salvador, vamos dizer assim, que ele há um despertar dentro dele. O corpo dele está lá fora, mas ele começa a perceber que ele pode fazer algumas coisas diferentes nesse lugar. Então ele sofre um despertamento, e agora, na verdade, o que acontece? Quando ele sofre esse despertamento, ele volta para aquela matrix, ou seja, o corpo dele físico está aqui fora, mas há uma impressão digital dele naquele mundo, e naquele mundo, a impressão digital dele, ela tem superpoderes, ele consegue distorcer algumas leis da natureza, enfim, em um determinado momento ele morre, e ressuscita também, e aí se abre as coisas. Essa é toda a ideia do enredo. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes as pessoas enxergam Jesus assim. As pessoas enxergam que Jesus é Deus, ok, mas ele vem para a terra aqui e agora ele é só um homem, então ele não tem mais os poderes que ele tem como Deus, ele está aqui como um filósofo, como alguém que teve grandes ideias, como alguém que foi despertado, dentre tantos outros, como o Gandhi, como o Buda, como tantos outros que passaram pela terra. Jesus foi um homem muito bom, muitas outras religiões enxergam ele assim, e ok, eles enxergam como se fosse isso. Outros enxergam assim, não, quando você fala a respeito de Jesus como exemplo, não dá para ter muito exemplo, porque afinal Jesus é Deus, né? Jesus é Jesus, aí você coloca Jesus em um outro patamar, inalcançável, que você não consegue imitar ele, porque ele é Deus. Então, o que ele fez, eu não preciso fazer nesse ponto, porque afinal ele era Deus, ele era Jesus. É como se a impressão digital de Jesus fosse essa impressão do Matrix. Não, aqui ele tem superpoderes, quando ele veio aqui, ou quando você diminui ele, não, ele está aqui, ele não pode fazer muitas coisas. Esse é o conceito que não consegue explicar o que está acontecendo aqui. Quando a gente fala de Jesus vir à Terra, Deus vir à Terra, a Matrix não explica, o filme da Matrix não explica, não é analogia para entender Jesus, não é que ele tem superpoderes agora, ele é 100% homem, ou seja, ele bebe, ele come, ele cansa, ele experimenta de todas as coisas que eu e você experimentamos, mas ao mesmo tempo, ele é ainda Deus. Ele é 100% Deus. A Bíblia fala que ele deixou a sua glória, ele escolheu, ainda que sendo Deus, ele tomou a forma de homem e se submeteu a passar pelas mesmas coisas que nós, ele se sujeitou. E você vai ver esse conceito, querido, espalhado por muitas mitologias aí. Essa ideia das misturas, do sincretismo das coisas. Você vai ver dentro da mitologia grega, os deuses vindo à terra e tendo contato com os homens. Você vai ver dentro até da mitologia romana também, você vai ver no hinduísmo, os deuses se misturando com os homens, mas sabe o que você não vai ver? Esses deuses todos vindo e assumir a posição que Jesus assumiu. Quando Zeus vem à terra, ele tem um relacionamento com uma mulher, ele se aproveita disso, lá tem o filho Hércules e tudo mais. Quando esses deuses vêm à terra, eles vêm para acertar contas com aqueles homens lá, eles vêm para tirar sarro daqueles homens, eles vêm para usufruir daqueles homens, ou seja, todos esses deuses das mitologias que vêm ter contato com os homens, ou Loki, Thor, toda essa turma aí, né, dos escandinavos e tudo mais, eles vêm em um outro patamar, eles não querem descer dos seus pedestais. Esse Deus, que a Bíblia fala que no princípio lá estava com Deus, ele não só vem e toma uma forma humana, ele continua sendo Deus. Ele não só vem e toma uma forma humana, mas dentro da forma humana, ele se torna servo. E ele começa a fazer coisas que nenhum desses deuses da história, ninguém conseguiu inventar. E ele vem não para reger com um cetro de ferro e acabar com todo mundo aqui fisicamente. Ele vem nos dar uma nova perspectiva. 4 coisas eu quero explicar para vocês rapidinho aqui a respeito do tempo de Jesus, a respeito da existência de Jesus, a respeito do relacionamento dele com Deus e a respeito do relacionamento dele com o mundo. Ele era carne e osso de verdade. 1 João, não é o Evangelho, a carta de João, lá no final da tua Bíblia, 1 João, capítulo 1, verso 1. Olha o que o mesmo João está dizendo, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. O que é que João está tentando explicar para a gente? Olha, ele não é um espírito, uma aparição,
que veio aqui e alguém sonhou e teve uma ideia de inventar um negócio. Olha, não, Jesus não é um homem qualquer que passou por aqui, que foi um iluminado. Olha, aquele que eu vi, meu ouvido viu, eu consegui apertar com as minhas mãos, e isso nós estamos proclamando a respeito da palavra da vida. Agora, o que João está querendo nos dizer com isso? É a segunda vez que ele fala no princípio. Verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. Essa palavra no princípio, querido, no grego é a mesma palavra, se você abrir uma Bíblia em grego, é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio. Quando João abre o evangelho dele, dizendo assim, no princípio ele era a palavra, ele está querendo dizer, que princípio é esse? Lá na criação do mundo, ele já era. Não é que Deus vai criar Jesus em um momento e vai resolver agora colocar na terra. Ele está falando assim, no princípio ele já era. Por que isso aqui é importante, querido? Porque Jesus é Deus. E quando fala, às vezes o conceito que Deus usa para nos explicar a respeito do Pai e do Filho nessa relação aqui, antes de entrar a terceira pessoa da Trindade, eu sei que é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar explicar isso aqui para você, por quê? Porque se você não tiver a dimensão do quanto isso é importante, do quanto isso é extraordinário, você nunca vai entender o sentido do Natal. Você nunca vai entender o sentido de por que é que Deus envia o seu Filho à terra. E você sabe, esse conceito que eu estou falando para você não é novo. É um clichê até eu falar aqui na igreja, não, Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E quando você não entende a profundidade disso, você diminui a importância dela. Não, Deus já estava lá no princípio. Jesus já estava lá no princípio. Ele fala que Ele é a palavra. Ele estava com Deus, e para não ficar dúvida nenhuma, ele termina dizendo, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Ele está fazendo uma afirmação profunda. Antes de existir o Cronos, antes de existir tempo, dia, noite, ano, século, antes de existir, ele está falando assim, ele estava lá no princípio, ou seja, ele não foi limitado pelo tempo. Jesus não foi criado, ele é assim como Deus. Ele é aquele que cria as coisas, ele não é aquele que foi criado. As palavras no princípio estão ali. Qual é a identidade dele? Se você olhar no verso 14, se você tiver com a tua Bíblia ali, pula comigo, aquele que é a palavra, se tornou carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra unigênito significa único filho. Apesar de nós termos a ideia de aqui que para que um filho nasça, ele tem que ser gerado, Jesus, ele já é junto com Deus. Eu sei que é difícil de entender, mas ele já é junto com Deus. E nós somos apresentados aqui as duas pessoas por enquanto, ao Pai e ao Filho. A terceira pessoa da Trindade vai ser apresentada mais tarde por João. A ideia aqui, meu amado, é que você comece a olhar e comece a entender a magnitude do que está acontecendo nessa palavrinha chamada advento. Esse ser extraordinário que criou todas as coisas, esse ser que não precisa de nada do que está na terra, esse ser que não precisa não tem um déficit moral, uma carência moral, que ele precisa ser adorado ou venerado, é porque Deus isso ou Deus aquilo. Ele é Deus, ele não precisa de nada, ele não precisava se sujeitar a nada disso daqui, estava tudo certo na vida dele, ele cria todas as coisas, ele gera todas as coisas. Essa magnitude, quando nós falamos assim, no princípio ele já era, no princípio ele já estava. João levou mais de 3 anos para descobrir a magnitude de quem ele estava vendo, ouvindo e apalpando. Mas quando ele começa a escrever o evangelho, ele não quer que você demore mais do que 3 versículos para entender o que ele demorou 3 anos para entender. Você está entendendo por que o Evangelho abre assim, querido? É algo extraordinário. Quando nós lemos esses 5 primeiros versos, é tempo suficiente para você parar a tua semana e deixa eu meditar no que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque se eu não entender a magnitude de Deus ter vindo à terra e caminhar no nosso meio, e se sujeitar a passar pelo que nós passamos, hoje, às vezes você acha ruim, não, eu vou ficar um dia sem comer, ele ficou 40, eu acho ruim, ontem eu estava numa confraternização com o pessoal lá, passei protetor só aqui, o resto tudo queimado, como é difícil passar dor, como é difícil. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, ele foi maltratado. Poxa, é difícil conviver com as pessoas nesse mundo, pastor, as pessoas traem a gente, as pessoas falam mal da gente, falam que é amigo da gente, depois fala mal da gente. Ele passou por tudo isso daí, ele caminhou com 12 caras, um deles traiu ele, outro falou que ia morrer por ele, nega ele 3 vezes, na hora da cruz só sobrou um, o resto
sumiu, estava tudo fugindo, ele ficou sozinho. Ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi blasfemado. Tudo que você passou na tua vida, Deus se igualou a você e se sujeitou a passar pelas mesmas coisas. E aí a grande pergunta é: por quê? Por que que ele faria isso? Qual é a necessidade de ele fazer isso? Se você não conseguir responder essa pergunta, querido, essa tem que ser o foco da tua vida. Por que é que Deus fez isso? Tem algo, porque se ele fez isso, tem um porquê, e se eu não souber o porquê, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou ser grato o suficiente por isso, eu sempre vou achar, igreja, louvar a Deus, glória a Deus, aleluia. Você não entende a magnitude dessas palavras, você não entende porque as pessoas dão a sua vida por isso, você não entende porque essas pessoas aqui renunciaram à sua vida. João foi o único que morreu de morte natural, porém ele passou por torturas iguais aos outros. A tradição diz que uma vez tentaram matar ele até num caldeirão de óleo quente, enfim, não deu certo, jogaram ele na ilha de Patmos, ficou preso. O velhinho podia aproveitar sua aposentadoria, curtir muito bem, não, está lá ele na prisão escrevendo evangelhos e cartas para nós que estamos aqui até hoje. Por que eles fizeram isso? Porque vimos a sua glória. Nós vimos, e uma vez que eu vi a glória de Jesus, uma vez que eu vi a glória de Deus, eu não consigo mais viver do mesmo jeito, e essa glória está revelada para nós através da sua palavra, meu amado. Sabe, eu quero que você olhe para esse livro aqui, não como um livro qualquer, um livro de regras de religião. Isso aqui não é um manual da tua vida, para você se dar bem na vida. Isso aqui é a revelação de Deus. Quando nós enxergamos isso aqui como um manual de vida, para eu ficar rico, para eu não ter problemas emocionais, para eu fazer não sei o que, eu diminuo Deus de tal forma, que eu falo assim: Senhor, o Senhor veio aqui na terra, o Senhor fez tudo, o Senhor saiu da sua glória, deixou a sua glória, se submeteu, só para arrumar minha breve vida aqui de 70, de 80 anos aqui, foi só para isso que Ele fez isso? Foi só para isso, para arrumar os teus míseros 80 anos de vida, que Ele se sujeitou a passar por todas as coisas? Você entende, querido, que quando você começa a entender esses 5 versículos, toda essa baboseira que a gente ouve por aí, em muitas igrejas inclusive, ela perde todo o sentido. Por que elas estão prosperando esse tipo de ideia? As pessoas estão indo para a igreja só para resolver os seus próprios problemas, não estão indo para adorar a Deus, elas estão olhando só para si, porque elas nunca conseguiram entender os 5 primeiros versos de João capítulo 1. Nunca conseguiram entender qual é o significado de Deus caminhar entre nós, qual é o significado de Deus se sujeitar a essa carne, a essa, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo aqui? Quem me livrará disso aqui? Há um último inimigo a ser vencido, se chama morte. Eu falei isso para vocês na palavra anterior, né? Há um último inimigo a ser vencido, querido. Quando Deus vem para cá, significa que acabou, game over, não tem o que vocês fazerem. Não tem jeito do homem se arrumar, não tem o que vocês como humanidade tentem fazer para dar certo. Eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver isso. E a grande pergunta que a gente tem que começar a fazer: o que ele está tentando resolver, meu Deus? Será que ele está tentando resolver meus problemas financeiros quando ele vem aqui? Ele está tentando resolver meus problemas emocionais? Ele está tentando resolver os meus questionamentos como pessoa? Ou ele está tentando me levar para um lugar onde eu jamais conseguirei ir sozinho? Onde eu posso olhar para Ele e Deus possa falar assim: toda a tua justiça é inútil para mim, mas quando eu olho para o meu filho, eu pego a justiça dele e coloco sobre você, e aí você pode se chegar até mim, aí você pode dizer que você viu a Deus. E a gente sabe que o Antigo Testamento está cheio de coisa lá, ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Moisés tem um desejo tremendo. Poxa, gente, pensa Moisés é um cara extremamente usado por Deus. Moisés levanta a mão e o exército vence. Moisés baixa a mão, o exército perde. Olha, Moisés levanta a mão, o exército vence. Moisés baixa a mão, o exército perde. Moisés vai lá, fala palavras, e aí o Egito inteiro entra em caos. Moisés fala outras palavras, a paz se restaura. Moisés levanta o cajado, o mar se abre. Moisés baixa o cajado, o mar se fecha. Moisés fala a rocha, a água sai da rocha. Moisés bate na rocha, a água também sai da rocha, apesar de Deus ter falado para ele não fazer desse jeito. Moisés pede para o Senhor: não tem carne no deserto, quem é que vai comer carne no deserto? Chove carne, codorniz, as pessoas comem até explodir. Não tem comida, Moisés ora, maná brota, sucrilhos lá brotando, o pessoal comer todo dia.
E esse homem, depois de ter visto tudo isso, Moisés vai no monte, o monte flameja, as raios fluindo lá, e aí tábuas da lei, e coluna de fogo de noite, com nuvem de dia. Depois de tudo isso, Moisés ainda fala assim: me mostra a tua glória. O que ele está pedindo? Se a gente só tivesse meia dúzia dessas experiências, nossa, eu já vi a glória do Senhor em tantos lugares. Que sede tem dentro desse homem? E Deus fala para ele assim, Êxodo capítulo 33, tu não pode ver minha glória, nenhum homem pode ver minha glória, senão vocês vão morrer. Vou fazer o seguinte, vou te botar numa fenda da rocha escondida, vou passar meio de ladinho assim, tu vê só um relance da minha glória. Você percebe o quão raro é isso? Agora, João pega e escreve assim, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e nós apalpamos, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso se chama advento. Deus veio, Deus se submeteu, Deus se tornou acessível a ponto de, e às vezes nós desprezamos isso, e às vezes nós só olhamos para nós enquanto isso está acontecendo. Querido, você acredita que o Verbo se fez carne ou não? Essa é a pergunta. Você entende isso? A maioria de nós está começando a decorar as nossas casas, os comércios, visitar a família, fazer compras. Para que serve tudo isso? É uma tradição cultural que nós aderimos ou tem algo mais profundo em cima disso? Por que nós paramos a nossa vida para fazer isso? Deus entrou no nosso mundo e se fez carne para a nossa salvação. Que salvação é essa que ele está falando, né? Verso 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse é o cerne histórico da Trindade. A palavra, o Logos, Jesus Cristo estava com Deus, ele é Deus, ele tem um relacionamento com Deus, ele é a essência divina nas três pessoas, ele não é uma criatura, ele criou todas as criaturas, Cristo não foi feito, isso significa que ele é Deus. Enfim, verso 3, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não tenho tanto tempo para explicar isso para você, mas a palavra habitou para nós tem um sentido no grego aqui, ela tem um sentido mais profundo, traz a ideia de tabernáculo. E tabernáculo, você lembra, nós falamos aqui, a pastora Sueli trouxe, depois uma outra semana eu trouxe sobre o tabernáculo que Deus deu instrução para Moisés fazer em Êxodo 25:8, né? Me farão um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. E aquele tabernáculo era o que era aquilo ali? Uma impressão na terra de algo que acontece no céu. Era a ideia de que, vou explicar para vocês numa figurinha, vou dar uma molde físico para vocês. Qual é o propósito do tabernáculo? Fornecer uma manifestação física na terra da santidade no céu. Esse é o propósito de Deus no tabernáculo. Então você aprende o que no tabernáculo? Que não se chega para Deus de qualquer jeito, que tem uma reverência, mas que Deus quer ter um relacionamento com o homem. Essas são as coisas que tem ali. E agora ele usa essa mesma palavra, tabernáculo, para falar assim, o Verbo se fez carne e instalou, fez uma tenda, ou como a turma diz aí, tabernaculou-se entre nós. Significa, ele está associando Jesus a todas aquelas coisas do Antigo Testamento. Tudo aquilo se cumpre em Jesus. E ele vai falar que ele não veio para abolir a lei, ele vai falar até que Moisés, o próprio João vai falar, Moisés trouxe a lei, mas com Jesus veio a graça e a justiça. Ele está associando todas essas coisas, que ele habitou entre nós, e ele está querendo dizer assim, olha, tudo remete a ele, todos os elementos remetem ao caráter de Deus. Quando fala assim, faz isso de ouro, faz isso de prata, faz isso de bronze, usa esse tipo de tecido, pega esse tipo de madeira, uma madeira incorruptível que não entra, todos os elementos que está escrito lá na Bíblia, não é aleatoriamente, deixa eu fazer uma casa, deixa eu ver quais materiais que estão disponíveis. Ele usa todas as coisas da terra para tentar explicar o que acontece no céu. E é por isso que, se você não refletir sobre isso, só essa minha palavra vai soar confusa para você. Mas eu quero despertar o desejo em você, querido, o anseio em você, que tem algo muito mais nesse negócio de o Verbo se fez carne e habitou entre nós, do que nós jamais sonhamos. Para que quando chegue no dia 25 de dezembro, quando você estiver ao redor da tua mesa, junto com os teus familiares, no mínimo, você pare o que vocês estão fazendo. E vocês lembrem a razão do porquê vocês estão fazendo aquilo ali. E vocês tenham um momento, gente, de gratidão, não só pelas coisas que vocês têm materiais, pelos bens, pela mesa farta que estará naquele dia, se o Senhor te der essa graça, mas você olhar e ver, Senhor, obrigado, porque eu vivi um caminho de morte, eu vivi um caminho que eu achava que a vida era só isso aqui, e é frustrante, a vida, se você olhar, ela é frustrante. Paulo vai falar assim, se a nossa fé for só para essa vida, miserável homem que eu sou. Porque olha as coisas que eu estou me sujeitando.
Se a nossa fé foi só para agora, ele fala assim, de todos os homens, nós somos os mais desafortunados, em outras palavras dizendo. Ele fala assim, é muito mais do que isso. Olha o que Jesus fez a ponto de ele largar a família para servir aquilo. Olha o que Jesus fez a ponto desses caras largarem o que eles estão fazendo e servir a Cristo. Olha o que Jesus fez a ponto de você dedicar 1 dia, 2 dias da semana para atender pessoas que não tem nada a ver com você, para ouvir problemas de pessoas que nem são os teus problemas, para orar por essas pessoas, você se sujeitar a servir essas pessoas, que é o que nós fazemos na igreja. É essa a ideia. Olha o que você faz, não é por minha causa, com certeza, não é por causa da placa da igreja, só pode ser porque Deus habitou entre nós, e alguma coisa está acontecendo, e eu começo a ver, começo a enxergar, que aquilo que a minha vida agora, ela refletiu até então, não é suficiente. Se eu entregar a vida para o Senhor por completo, ainda não é suficiente para agradecer o que Ele fez por mim. O verso 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Para eu concluir aqui, como um presente de Natal. Você abre aquele presente de Natal e descobre o que é ali dentro? Tesouros. Ai, que alegria. Ai, eu tenho uma sobrinha, filha do André, meu irmão mais novo, ela é extremamente expressiva, a Bia, e ver ela ganhar presente no aniversário, gente, é um evento por si só, que ela abre, ai, eu não acredito, era tudo que eu queria, eu estava esperando tanto por isso, né? E a mãe dela já instruiu ela assim, quando você ganhar um presente, você não ganha, você olha assim, pelo menos sai um sorrisinho amarelo nela, quando ela ganha roupa, ela fala assim, obrigado. A ideia é que Deus nos deu um presente maravilhoso, extraordinário, que nós estávamos esperando e nem sabíamos. E quando você abre esse presente, que eu estou tentando fazer isso para você hoje aqui, abrir esse presente, está aqui, está escrito, você recebeu um cartão, mas você não entendeu o que está escrito, eu estou tentando te explicar. E quando você abre esse presente, você olha, chegamos na época do advento, eu quero que o meu carro, ele se enche de músicas que falam sobre ele, músicas de Natal que falam sobre ele, eu quero que a minha casa, ela reflita isso, nós vamos colocar luz em lugar, por quê? Porque esse mesmo versículo vai estar dizendo assim, que ele veio, o mundo estava em trevas e ele veio como uma luz, então eu vou encher esse lugar de luz, né? No ano que vem, lá no nosso novo local, quero que o pessoal lá da NASA, lá do Google, olhe de cima e veja quanta luz tem lá em dezembro naquele lugar, porque nós estamos falando, o que nós estamos querendo dizer com isso? Não é só um enfeite, a luz, está vendo essa luz aí? Essa luz não é nada perto da luz do mundo que veio brilhar na terra. Por isso que a gente enche de luz, por quê? Porque nós queremos lembrar da verdadeira luz que veio ao mundo que estava em trevas. É essa a ideia do que nós estamos fazendo. No entanto, Jesus declara todas essas coisas, né? Verso 4, nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Deixa eu concluir essa palavra dizendo para você assim, o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, é o que diz a palavra. Sabe o que isso significa na prática, querido? Todas as pessoas que estão ao teu redor, que não conhecem Jesus, são mortos vivos. Se você chegar e falar para ele isso, bom dia morto-vivo, oi morto-vivo, vai soar muito estranho para eles. Mas se você talvez substituir essa palavra por cegueira espiritual, tudo que João está escrevendo aqui vai fazer mais sentido para você. O mundo já é cego, todo mundo que está caminhando ao teu redor está achando que está enxergando. Lembra que Jesus fala, vendo, não vem. Por isso que ele falava em parábolas. Esse é o contexto que ele está perguntando, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Olha, para vocês eu vou revelar o que está acontecendo, mas para eles eu vou falar em parábolas, porque vendo não vem. Esse é o mundo, meu amado. Todo mundo ao teu redor precisa que essa luz chegue até eles, porque eles estão vendo coisas, mas tu fala e eles não enxergam. Já conversou com alguém assim? Você está tentando explicar, mas ele não entende, ele não quer entender, não entra na mente dele que está errado. Não, isso é certo, mas não pode, eu quero ter relacionamento sexual com quantas pessoas eu quiser, afinal de contas eu tenho desejos a serem supridos, e você fala para ele, não é assim, não foi para isso que o sexo foi criado. Vendo, não venha, enquanto a luz não chegar ali, ele não vê, ele não consegue enxergar. Você vai conversar com um bandido, ele vai achar muitas justificativas para ele fazer o que ele faz. Não, porque é errado, porque o sistema, porque eu fui criado assim, porque eu nasci desse jeito, e não é correto que esse cara tenha mais que eu. Enfim, ele tem os argumentos dele. Vendo, você explica para ele não vê, até que a luz chegue, e aí entra um negócio chamado arrependimento. Senhor, desculpa porque eu vi as coisas do meu jeito. Se coloque de pé, por favor, querido. Deixa eu terminar aqui.
com esses últimos versos aqui. O fato é que o verso 5 vai falar que as trevas não venceram, é isso que você tem que levar. E como a luz triunfa em um mundo onde todos estão mortos e cegos. É a pergunta, como é que a luz triunfa em um mundo onde todo mundo está morto, está cego? Como é que a luz triunfa? Deixa eu ler para você o verso 12 e o verso 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, crer não é crer que ele existe, crer significa que a minha vida eu vivo agora baseado naquilo que ele fez e naquilo que ele disse, essa é uma crença, não é crença verbalizada. A esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você fala assim, filho de Deus, às vezes a gente diminui isso. Ei, há um preço muito alto, é de graça para você receber, mas alguém pagou um preço muito alto, te deu o direito de se tornar filho de Deus. E aí, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, não é uma instituição tirada da cabeça de alguém, mas nasceram de Deus. E sabe quais são as primeiras consequências? Se você continuar lendo esse capítulo, sabe o que vai estar escrito aqui? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Tudo isso aqui, o presente já está disponível para você, querido. Por isso que a ideia da palavra é o presente mais generoso. O presente já está disponível para todo mundo. O maior presente, o melhor presente. Quando eu entendo que Jesus veio, quando eu entendo que Ele é Deus, quando eu entendo que Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou e até a morte de cruz. Eu entendo que tudo que eu fizer por Ele daqui por diante, ainda assim não é suficiente para agradecer o que Ele fez por mim. Qualquer renúncia que eu faça na minha vida, qualquer dinheiro que eu invista no reino, qualquer tempo que eu perca com as suas ovelhas, na minha perspectiva, né? Eu estou perdendo tempo com essa pessoa, isso aqui não vale, qualquer coisa que eu faça, ainda assim não é suficiente, sequer para expressar um pouquinho de gratidão daquilo que Ele fez por mim. E quando eu entendo isso, chega em dezembro, meu coração vibra. Não, sabe, ele não nasceu lá, mas é o dia que eu escolhi para lembrar com mais intensidade. Então eu quero te encorajar, querida, a não esperar 25 de dezembro chegar. Começa já, dia 1º de dezembro. E eu começo como? Com jejum. Eu começo com oração diante do Senhor. Eu quero a playlist do meu carro nesse mês, são as músicas de Natal. Vai procurar, tem bastante ali, a gente vai te ajudar. Vamos tentar colocar algumas coisas para você mudar a perspectiva. Sabe, nós vamos colocar decorações que lembrem dele, lembre da luz, lembre daquilo que ele é, trazer de volta a estrela, remete às histórias, trazer de volta aquilo que remete o sentido verdadeiro do Natal. Vamos jogar esse carinha de lado, foi um cara muito legal, São Nicolau, foi um cara assim que eu até creio que ele é de Deus, mas o que fizeram com a imagem dele ali não está certo, ele não é o protagonista dessa história. Jesus é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história não sou eu que vou ganhar presente no dia 25. Cadê minha mulher? Se ela comprar. O protagonista dessa história é Jesus. Que presente eu posso dar para Ele? O que eu posso entregar para Ele? E não é só no dia 25, querida, é esse mês inteiro. Você entende que muda tudo? Muda a maneira com que você come, muda a maneira com que você relaciona com as pessoas. Você vai ter muitas oportunidades de falar o que você aprendeu hoje aqui, nesse mês. Sabe o que você vai estar fazendo? Levando a luz para aquele lugar. Deus vai te dar muitas oportunidades de você evangelizar pessoas por causa disso, por causa dessa decoração, por causa dessa luz, por causa de alguma coisa. As pessoas vão entrar na tua casa, vão entrar no teu comércio. Por que você botou esse negócio diferente que não tem nos outros lugares? O que tem a ver isso aqui com o Natal? E aí você, deixa eu te explicar qual é o verdadeiro sentido do advento. Que palavra é essa? E você vai, a aparição, você sabia? Não é uma aparição de um fantasma, mas Deus se sujeitou, Ele veio até nós para que nós tivéssemos vida. E nós celebramos que Ele veio, nós celebramos que Ele se entregou por nós. Mas não esquece, aí você termina a história para Ele, não esquece. Primeira vez, Ele veio como um menino indefeso e um servo para servir, nos mostrar e nos resgatar do pecado. Mas Ele prometeu que Ele vai voltar. E quando Ele voltar na segunda vez, te prepara, que agora é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com um cetro de ferro, e Ele não vai vir escondido numa cidadezinha lá no final do mundo. Todo olho verá, do Oriente ao Ocidente, ninguém escapa aos seus olhos. E Ele virá para julgar as nações, e Ele virá para resgatar os seus.
E Ele virá para nos livrar desse miserável corpo, para nos dar novas vestes, novo nome, novo corpo, nova cidade, para fazer novas todas as coisas. A velha ordem, não vai haver mais choro, morte não vai haver mais, não vai haver mais pranto, não vai haver mais doença, nada disso. Tudo por quê? Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Espero que você tenha entendido, espero que você reflita sobre isso, porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que significa o Advento, e é isso que nós vamos comemorar esse mês de dezembro inteiro.